dia, galera! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou mostrar aí pra vocês a minha rotina. Pretendo estudar, voltar aí à rotina, literalmente. Então vocês vão acompanhar aí como que vai ser. Então eu tô aqui no quarto, tenho que só dar uma geralzinha em algumas coisas aqui que estão jogadas em cima da mesa, que não é lugar aqui. Dona Fê. Cadê a Dona Fê? E aí o dia está assim, ó, maravilhoso. E bom, daqui a pouquinho o pessoal da Unimed tá chegando aqui pra fazer o meu antibiótico. Hoje é o antepenúltimo dia. Gente do céu, ó, continuo toda furada, veias estouradas, mas enfim. Tudo sob controle, porque estamos terminando. E aí eu queria mostrar pra vocês um mimo de Natal que eu ganhei. Vou abrir aqui. Teve a confraternização lá do hospital, né? E aí a enfermeira deu pra gente. Cada uma ganhou uma canequinha. E aí personalizado com o nosso nome. Então tá aqui, sobrevivemos a mais um ano de trabalho. Aí o nosso nome. E daí outra frase. Então é Natal e o que você fez? Fiz o que deu. O que deu. Tem uma caneca super fofa. Com capivara, o meu nome. E aí aqui dentro vem os cuidados que tem que ter com a caneca, né, e afins. Mas eu achei maravilhosa, gente. Aí está aqui minha canequinha. Deixei aqui em cima pra mostrar pra vocês no vídeo que eu sei que vocês amam ver. Então tá aqui. E eu vou guardar ela ali no guarda-roupa. E eu já quero adiantar que eu quero ir lá pra minha casa na semana que vem pra organizar o escritório. Então, o que vocês acham de vocês acompanharem aí toda a organização? Vai ser muito legal, gente, porque eu quero organizar ele do início. Deixa eu guardar meu colar aqui, gente, só porque eu usei ele ontem e eu não guardei no lugar certo, não. É aquele colar que eu mostrei no outro vídeo, ó. Mais detalhes dele e a pulseira, que eu não mostrei de perto, né? Depois que eu fui ver, ó, ela tem os corações rosas aqui e aqui só dourado. Vou guardar aqui. E, gente, tá um calor. Faz um calor. A Fefe não gosta muito de ar. Mas, como eu vou ficar aqui no quarto e aqui atrás agora pega muito sol na parte da manhã. Na parte da tarde aqui fica muita sombra, o quarto fica bem gelado. E pega sol no quarto da frente. Então, inverte. A Fefe não gosta de ar, mas eu vou ser obrigada a ligar o ar, gente. Porque tipo, tá bem calor mesmo. E o sol tá pegando de cheio aqui, tanto que ela tá ali no sol. Mas tá no quartinho também, então se ela não quiser ficar no ar, tem dias que ela fica, mas ela não gosta muito não. Aí ela vai pro outro quarto. E eu já tô numa vibe meio ano novo, né? Coloquei uma camiseta branca, os shorts da live. Eu quero ver se eu vou correr de tarde lá na quadra. Se eu for, eu mostro pra vocês. Pensei agora de manhã, mas tá, tipo assim, 10 horas pra cada um. Então eu acho que não vai rolar agora. Eu ia ter que ter ido às 6 da manhã que tava sem sol na quadra. Mas agora o sol tá cheio lá, então não vai dar. Aí, como daqui a pouco o Unimed tá vindo fazer um antibiótico, me dá muito sono mesmo. Então, depois do antibiótico, eu dou uma parada e eu fico assim, mais descansando. Às vezes eu durmo, gente, porque ele dá muito sono mesmo. Mas, enfim, porque ele é muito forte. Então, eu vou avisando vocês. Então, cá estamos nós. Este barulho que vocês estão escutando é o meu querido ar-condicionado, tá bom? Ele já vai reduzir o barulho. Enfim, estou aqui na escrivaninha, ó. E vamos começar com a anatomia e fisiologia humana do nosso querido Sana. Né, gente? Olha só. Um querido livrão que tem volume 1 e 2. Eu não usei ele. Eu vou usar ele a primeira vez aqui. Eu mostrei que eu tinha comprado, mas eu não usei ele. O livro que eu usei da Sanar, que foi assim, completamente maravilhoso, foi o de feridas. Eu fiz anotações, coloquei um monte de folheto neles, de post-its,
Mas eu fiz muita anotação, muita coisa bacana. Inclusive eu tive aula sobre ferida. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu coloquei até anotações que a minha professora imprimiu e deu pra gente, disponibilizou. Então eu acabei, não colei, né, no livro, porque ele realmente não tem páginas em branco. Mas eu coloquei onde tem as referências, aí eu coloquei a tabelinha que ela deu pra gente, que foi, tipo assim, super útil. Então eu acabei utilizando de feridas, mas de anatomia e fisiologia humana eu vou começar a usar agora. E aí sim eu vou ter um parecer pra realmente falar pra vocês se eu indico ou não. Esse de feridas eu super indico. Eu tive o conteúdo assim por cima na faculdade, em semiologia agora, e eu vou ter mais contato com isso pra frente nos próximos estágios, nas próximas aulas. Então a gente teve uma base, literalmente. A gente não falou muito sobre queimadura. Aqui nesse livro tem um material assim bem extenso, bem completo sobre queimaduras, então eu vou dar uma aprofundada a mais, porque é uma coisa que eu gostei de estudar, principalmente sobre a questão dos tumores. Então ali a parte de oncologia foi assim, caiu como uma luva, porque tudo se encaixou no meu trabalho, né, gente? Então eu trabalho na UPCAM, que é um hospital oncológico, então eu tô acostumada a lidar com isso todos os dias, né? Então eu não tô ali na linha de frente atuando, mas eu sou escriturária, então eu tenho contato. Mas é incrível, gente, é incrível mesmo. Tem vários tratamentos, a gente usa várias coisas. Nossa, tipo, é muito legal. Então eu gostei bastante do material. E aí, vamos para estes livros. Olha que lindo! Eu não tinha visto assim, com tantos detalhes. E na hora a gente tá tão empolgada, né? Gente, que máximo! Tá, então, o 1, ele é mais fininho e o 2 é um pouquinho mais completo. Deu pra perceber isso logo de cara. Não sei se influencia em algo, mas enfim, deixa eu entender. O livro 1, conteúdo de anatomia humana e fisiologia humana. Tá, volume 1. Um assunto para algo mais prático e didático, para apresentar os conteúdos de anatomia e da fisiologia de maneira integrada. Tá. Então ele vai dar ali realmente a parte mais básica. Entendi. Então o livro 2 ele é um pouquinho mais completo. Vamos ver a diferença, gente. Tô analisando isso. Ó, vai ter imagens, tudo esquematizado. Ó, aqui vai dar uma mudança nos sistemas. Então, sistema 1 e sistema 2. Gente, é anatomia e fisiologia humana. É isso. Então, a gente começa com a introdução, tudo certinho. Uau! As imagens são lindas. Eu gosto de livro que traz imagem assim, ó, com informação, que você olha pra imagem e você entende o que você tá vendo, sabe? Que faz esse leque de informações. Então começa ali, né, a mostrar todo o organismo, o átomo, a molécula, a macromolécula, as organelas, a célula, o tecido, órgão, sistemas de órgãos. Gente, que máximo! Aqui vai vir uma coisa que eu não gostei muito: complexo de Golgi, ribossomos, retículo endoplasmático, lisossomos, o citoesqueleto. São coisas assim que eu, na matéria de biocel, gente, foi puxado, mas a gente já passou. Os planos. Vocês já tiveram isso? Não sei se aqui todo mundo da área da saúde, mas enfim. Os planos anatômicos e secções do corpo, gente. Que legal! Nossa, os músculos. Músculos também passei, graças a Deus, gente. Meu, que legal. Nossa, miocárdio. Gente, parece que eu sou uma criança, né? Mas aqui eu gosto de ver, assim, materiais. Nossa, isso aqui tá fenomenal. Gente, eu não tô sendo paga pra isso não, tá? Eu tô mostrando material e uma visão minha do material que eu comprei. Tô pagando ainda, tá? Prolactina, tireoide. Gente, a glândula da tireoide, que bonitinha. Nas imagens que eu vi não era assim, não. Colocaram uma imagem bem ferrada na prova, mas tudo bem, já passou.
hormônios testiculares, sistema reprodutor. Nossa, que imagem bonita que colocaram, gente. Tem umas imagens que normalmente vem nos livros que, olha, só por Deus. Só por Deus. Ó, o bebezinho! Gente, amei. Amei, amei. Então, eu vi em uma parte, parece que tem umas questões. Eu não sei se foi nesse ou foi em outro livro, porque eu comprei tanta coisa da Sanar, mas, assim, muito bacana, sabe? Gente, vai dar pra fazer uma revisão bem grande. Era tudo que eu queria. Então, vou mostrar pra vocês, vou fazer resumos, vou dar dicas, então acompanhe esse vídeo. Então, sendo sincera com vocês, vou mostrar como que eu faço resumo, como que eu gosto de estudar. Aqui, na realidade, eu vou estar fazendo revisão, gente, porque é o conteúdo que eu já tive. Eu já vi as minhas próximas matérias do semestre, eu vou dar uma visualizada geral lá pra frente, agora eu vou focar em realmente fazer uma revisão daquilo que eu gosto de estudar. Então, não se preocupem, eu não vou ficar o dia inteiro estudando, eu vou estudar da maneira assim, calma. Mas, enfim, eu gosto de pegar os livros. E aí, eu, no momento, estou amando folha sulfite. Aí você fala, nossa, que sem graça. Folha sulfite, gente, prático, barato, rápido, acessível pra você. Então, você compra um maço que vem 500 folhas. Gente, dura pra tempos. No meu caso, acaba rápido porque eu uso muito. Mas, enfim, tô aqui com a folha A4 normal, sem segredo. E outra coisa que eu tô gostando de utilizar é as mini fichas de folha A4, gente. Só que essa aqui é da Report. Incrível. Tem na papelaria também. Não é caro, gente. Então, olha só. É isso aqui que eu gosto de utilizar e que está sendo, assim, incrível. Ai, preciso gastar horrores em post-it? Não. Uma simples folhinha dessa aqui que você pode recortar e fazer assim. Você não precisa necessariamente comprar assim, já pronto, mas você pode recortar. Já te ajuda, gente. Foi isso que eu fiz na maior parte do meu livro de farmacologia. Então são coisas rápidas, práticas e baratas que você pode estar utilizando aí para os seus estudos. Aí tem uma outra parte que envolve um pouquinho mais de dinheiro, que é realmente utilizar folhas de fichário, o próprio fichário. Então aqui, ó, eu tenho folhas de fichário que eu utilizei. Então elas são coloridas e eu separei cada cor para uma matéria. Então, tem o verde aqui, o laranja e o vermelho. Tem também o azul, mas como era uma das matérias que eu mais utilizei folha, que foi a nossa querida farmacologia, um assunto delicado, eu peguei e acabei utilizando tudo, então eu não tenho a cor azul aqui, eu só tenho essas três. Então, quando eu queria fazer uma coisa mais bonitinha pra deixar realmente no fichário, eu utilizava essas folhas. E é isso, sem segredo nenhum. Eu tô sem meu fichário aqui porque ele tá em casa, mas eu não coloco a folha no fichário. Por quê? Porque fica ruim pra escrever. Eu sempre escrevi ele assim no maço. Então, supomos aqui é semiologia. Eu escrevia a matéria que eu estava tendo aqui, fazia o meu resumo bonitinho, tirava aqui do maço, colocava no fichário, pronto, acabou, sem segredo nenhum. Gente, acabei de realizar a picadinha. Foi doído, mas tá concluído. Amanhã eu recebo a última parte do antibiótico. Ai, gente, e é isso. Dei um presentinho pra eles, porque, cara, eu vim todos os dias, tá aqui, cuidando de você. Eles passaram por muitos perrengues. Com as minhas veias. Estiveram aqui comigo quando eu passei mal, né? Durante a medicação. Em um dia específico eu quase desmaiei. Então, eles deram todo o suporte. Foram, assim, incríveis. Tanto os dois enfermeiros quanto o técnico que acompanha. Então, assim, gente, é uma troca. Eles me passaram vários conhecimentos da vivência deles, de enfermagem, de técnico, de vida mesmo. Aprendi muito com eles durante esses dias que eles vieram aqui. Afinal, foram 10 dias, 15 dias, quase 15 dias, né? Eu fiz 5 no hospital e mais 10 aqui em casa. Então, assim, não é fácil. E, meu Deus, só tenho a agradecer pelo cuidado deles, pela equipe da Unimed.
que eles fazem parte. Então, assim, sou extremamente grata. E amanhã eu vou fazer a última, nem acredito, a aplicação do antibiótico. Então é isso, gente. Agora eu vou dar um pouquinho mais descansada, porque ele já me dá uma sonolência, assim, já dá um negócio. Mas eu tô bem. Eu só vim pegar uma água e aí eu vou subir e descansar um pouquinho. Então, está aí o meu garrafão subindo. Ai, gente, fico bem estranho após a medicação. Mas sabe que é muito forte. Nossa, tá com uma dor no meu braço aqui. Aí eu vou fechar aqui a sacada. Vou deitar um pouquinho aqui no quarto, gente. E é isso, né? Sobre a vida. Estamos aí quase 100% novamente. Deixa eu fechar aqui. E agora eu fiquei no escuro. Ai, gente. Minhas palhaçadas. Fefe já chegou. Fefe, você vai ficar com a tia Jane? Depois da medicação ela sempre vem, gente. Ela vai perguntar se eu estou bem. Galera, eu não consigo dormir. Simplesmente pelo fato de ter uma construção aqui na frente. Tem um barulho. Oi, gente, eu estudei muito isso aqui quando eu tava ali na base de enfermagem, porque o meu professor, deixa eu fechar aqui. Meu professor de Biocel, que é uma das matérias básicas que a gente tem na enfermagem, que é tipo assim, logo de cara, já no início ali do curso, ele cobrava prova aberta, e a prova era por sorteio. Ele colocava, tipo, 2 conteúdos. Por exemplo, vou dar esse aqui de membrana celular. Então, quem pegou a prova de membrana celular, que foi o meu caso, a gente tem os lipídios, é um monte de coisa. A gente tinha que falar sobre cada um, descrever a função de cada um, fazer o de desenho da membrana. Então aqui a gente tem o complexo de Golgi, os ribossomos, o retículo endoplasmático, o lisossomo e o citoesqueleto. A gente tinha que falar sobre cada um, ou tipo, relacionar o que era cada um. Que dá na mesma, porque você tem que saber a matéria para você saber relacionar. E aí eu fiz muito esse desenho de polar e apolar, porque eu sempre me confundia muito. Então, nossa, isso aqui foi uma das coisas que eu estudei demais. Outra coisa, transporte passivo e transporte ativo. Que a gente tem a difusão simples, difusão facilitada e a osmose. Gente, isso aqui me confundia tanto. Na prova que eu fiz, eu não peguei essa parte porque estava em outra. Então, nesse sorteio, a gente tinha que ali meio que desenvolver uma maneira de você pegar a prova que tinha o seu conteúdo que você estudou. Então, ele abria um leque assim, ó.
Essas aqui eram as provas. E daí ele colocava assim. Gente. Aí eu assim, e ele assim. Aí, tipo, se você via que batia a luz em cima, se você via o conteúdo e você falava, é essa que eu quero, ele falava, escolhe outra. Aí ele embaralhava as provas de novo, porque você viu o conteúdo e você sabe que essa aqui é a mais fácil. Então, quando ele vinha pro meu lado, eu olhava assim, e daí a hora que eu ia pegar a prova, eu fazia assim. Porque eu sabia que se eu escolhesse a mais fácil, que tipo, dava pra ver. Ninguém é burro, gente. Bate a luz ali em cima, você consegue enxergar o que tá escrito. Ele trocava. Então, o risco de eu pegar uma mais difícil era maior ainda. Graças a Deus, eu peguei as mais fáceis. Isso que eu nem olhava pra pegar a prova direito. E aí, gente, eu me lembro que eu estudei também osmose, difusão facilitada, então... Nossa, gente, o transporte ativo, passivo... Meu Deus! Eu tinha muita dificuldade desse endocitose e exocitose. Eu sei que, tipo, tem macete. Mas, gente, na hora que você tem... Que você sabe, na realidade, que a prova, grande parte, é aberta... Tu tem que ter uma certeza muito grande do conteúdo. E às vezes ele colocava alternativas. Então, endocitose e exocitose, ele mudava uma palavra. E você tinha que saber que era exatamente aquela. Entende? Então, é um negócio complicado. É um negócio complexo. Mas a boa notícia é que se você está aí no início da enfermagem ou você quer fazer uma revisão assim como eu, esse livro tem tudo. Porque ele realmente explicou, aqui ó, ele fez um resumo de cada um, com figuras de transporte passivo, explicando bem resumidamente cada um, e embaixo ele foi explicando cada um de uma maneira mais completa, e ele ainda colocou imagens, explicando a proteína de canal, proteína transportadora. Colocou da osmose, aqui ó, tem... Gente, ele colocou exatamente o que o meu professor desenhava, porque ele desenhava no quadro. Ele colocou aqui a imagem em si. Então isso é muito legal e bacana para você aprender. Eu tô lembrando que eu não estou sendo patrocinada para falar isso. Eu estou dando a minha opinião sobre o material que eu mesma comprei em 12 vezes. Que eu estou pagando, mas eu tô, assim, dando realmente a minha opinião porque vocês me perguntaram se o material era bom. Então agora eu estou falando pra vocês. Até o momento da minha revisão, ele está sendo muito bom, porque ele tem realmente as coisas que eu estudei, que eu quebrei a cara pra estudar. Mas assim, fica a seu critério se você quer investir em um livro ou se você não quer. Uma coisa muito válida sobre o material que eu vou mostrar também pra vocês, ó. A gente tem vários modelos de estudos, então cada pessoa se adapta a um estilo diferente. Às vezes o que dá certo pra mim não dá certo pra você. Por isso que eu sempre estou aqui mostrando várias coisas de estudo, muitas dicas. E pode ser também que no meio do processo aí de estudo você mude o seu jeito de estudar, porque aquele modelo parou de fazer efeito, parou de ser o melhor estilo pra você. Isso acontece, gente, a gente tem constante transformação. Então, aqui no livro, ele traz, eu percebi assim, 3 modelos de estudos. Em tabela, ele coloca muita tabela, assim, explicativa, mas realmente com a informação precisa que você precisa ter do conteúdo. Que tu tem que lembrar, ó, tecido nervoso é tal. É rápido, prático e assim, sem segredos. Então, é basicamente a tabela sem nenhum desenho, só informação. Outra coisa que ele traz é a figura. E a figura tem a mesma explicação que a tabela, só que de um jeito diferente, um modelo mais visual, que você consegue ter ali as informações, tipo, pá, cérebro, medula espinhal, nervo. Isso é do tecido nervoso. Então você tem um mapa mental, que aí você vai puxar as informações da tabela que você já estudou. E aí, outro modelo é o texto. Ele traz o texto sobre o que ele explicou na tabela e no desenho, de uma maneira assim mais completa. Então, é os 3 modelos de estudos que eu percebi que tem dentro do mesmo livro. Então, ele basicamente começa com essa tabela para você ter uma percepção sobre o assunto, uma breve informação.
ele vai para esse desenho, onde você é obrigado a lembrar das informações que você já viu na tabela, que você fez a revisão, que você, opa, eu sei o conteúdo. E aí ele traz mais aprofundado o tema que você viu. Então, de uma maneira ou outra, você faz toda a revisão, gente. Por mais que você esteja aprendendo o conteúdo, ele vai te fazer revisar. Porque ele traz esses 3 modelos em todas as partes, gente. Eu percebi isso. Então, vou dar outro exemplo mostrando que realmente ele faz isso. Ele começa com a tabela, onde ele dá uma breve informação sobre o tema, somente com palavras, nada de desenhos. Aí vem o texto de uma maneira mais completa, com mais informação sobre o mesmo assunto. E o desenho que explica exatamente de uma maneira clara e visual o que está acontecendo. Então ele faz isso em todo o livro, eu achei muito bacana e eu quis dividir essa informação com vocês. E, gente, outra coisa que eu gosto, assim, de fazer é que no livro... Gente, eu risco o livro, esses assim, que são de conhecimento, porque fui eu que comprei. Obviamente que quando eu pego ali na biblioteca da minha faculdade, eu não vou riscar o livro que não é meu. Mas esse aqui, como eu comprei, eu colo coisas nele, eu escrevo, eu desenho, eu faço um monte de coisa. Porque eu gosto de estudar assim. Então, outra dica é você grifar marca-texto, gente, básico, coisa básica da vida. Não precisa ser um estabilo da tua vida, pode ser uma outra marca. Esse, por exemplo, que eu tô utilizando são da Faber-Castell, que eu comprei no início do ano, para esse período, e ele vem em 24 cores, se eu não me engano. Eu sei que é uma caixa gigante, que vem tom pastel, tom neon, e eu estou usando ele durante o ano inteiro, e agora é final do ano e eu ainda tenho ele, olha só. Então vale a pena. Invista em material, não precisa ser o mais caro, gente, mas invista naquilo que você vê que vai durar, que vai te trazer durabilidade e que tu vai realmente usar, sabe? Então faça isso. Eu gosto muito de marca-texto e eu grifo coisas que eu acho que são realmente importantes, informações que eu sei que são meio chatinhas, que podem cair em provas, que podem cair em concursos. Então são coisas assim que a gente tem que ter mais a visão mesmo. Então, por exemplo, as 9 regiões abdominais e abdominopélvicas. Região pélvica e abdominal, gente. Pega essas 2 partes e os 4 quadrantes. Então, são 2 coisas que quando a gente vai fazer um exame físico, que a gente aprende lá em SAI, a gente aprende essa parte. Então, pra agora, pode ser uma coisa um pouquinho mais avançada, porque eu já tive isso aqui num conteúdo mais avançado, agora no meu 4º período. Então, 3º e 4º período foi essa matéria. Então, assim, é uma coisinha um pouquinho mais complicada, que a gente exige um pouquinho mais de conhecimento, mas que já dá pra ter a base de anatomia. Então, a minha professora já tinha comentado, mas a gente foi aprender mais detalhadamente agora aqui na frente. E aí, ele traz essa parte, igual eu falei, bem de texto, ele descreve. Aqui ele coloca a imagem, então aqui tem escrito, ó, epigástrico, aí hipocôndrio esquerdo, direito, né, toda essa divisão. E aí aqui ele mostra a figura, realmente aí só tem a figura, não tem escrita nenhuma. Então ele vai trazendo também aqui até o modelo da ausculta que a gente coloca. A gente pode fazer um movimento de percussão ali, de... Nossa, gente, tem tanta coisa que a gente pode fazer, tanta coisa. Aí a gente coloca os dedinhos, ou a gente pode bater diretamente na barriga, a gente pode apalpar. Então são muitas coisas e a gente vai aprendendo isso e interligando com as matérias mais chatinhas da faculdade. Você vai olhar pra mim e vai falar: Jennifer, eu não tenho condições de comprar marca-textos desse tanto que você comprou, que são, se eu não me engano, são 24 cores, gente, ou 21, alguma coisa assim, eu sei que vem muita cor. E na época eu sei que tava em promoção e eu paguei 54 ou 44, foi alguma coisa assim, gente, foi na Schuster, já tô falando aqui. Então, se você não tem essa condição, você pode ir aí na papelaria e comprar as cores mais básicas. Então, as cores mais básicas são verde, amarelo e um vermelho. No momento eu não tenho vermelho, então eu utilizo o rosa mais neon possível. Por quê? Essa é uma coloração que é utilizada como base geral, muitos estudantes utilizam isso, e eu principalmente, desde a minha trajetória no cursinho, gente, eu aprendi isso com os meus professores,
aonde o quê? O verde é a coloração que você sabe que você vai dominar, que é fácil, que é rápido, que tu já aprendeu. Então tu grifa de verde. Ou tipo assim, uma coisinha muito boba que tu fala, essa informação assim é fácil. Tipo, o que significa a palavra anatomia? Tu vai lá e grifa de verde. Agora quando é um conteúdo assim mais mediano ali, que tu fala, não tenho ali tanta confiança, mas eu acho que ele é médio, assim, que se eu estudar mais uma ou duas vezes, eu vou gravar ele, amarelo, sem erro. E agora, se for um conteúdo assim que é mais difícil, por exemplo, esse dos quadrantes, abdominais e pélvicos, não é uma coisa muito fácil, porque não é algo que a gente tem tanto contato no nosso dia a dia, e a gente vai fazer mais num exame físico abdominal. Então a gente grifa o quê? De vermelho, porque ele é difícil. Então eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de prática, um pouquinho mais de aula teórica, uma informação a mais para gravar. Então eu sei que no dia que sair a data da minha prova, por exemplo, é dia 3 de janeiro, o dia do meu aniversário. No dia 3 de janeiro eu tenho essa prova e eu preciso saber esse conteúdo. Hoje é dia 19. Então eu sei que eu vou começar a estudar agora, hoje, no dia 19, o conteúdo que está grifado em vermelho. Que eu sei que ele é mais o quê? Difícil de lembrar, que eu ainda não tenho domínio. Aí, depois disso, passei uns 4, 5 dias estudando ele. Estudei. Beleza, eu aprendi o conteúdo, eu vou passar para o quê? Porque é médio. O médio a gente pode ficar o quê? Uns 3 a 2 dias estudando, porque não é uma coisa assim tão complexa. E, assim, um pouquinho mais perto da prova, eu dou uma revisada no que está em verde. Então é uma coisa que também ajuda muito, 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 muito nesse processo de estudo. Lembrando aqui que todas essas dicas que eu estou passando hoje para vocês nesse vídeo são coisas que eu fiz durante o meu processo de estudos. Então, eu comecei esse vídeo falando que tu não precisa comprar a folha de fichário mais incrível e mega blaster decorada desse mundo, sendo que você tem uma folha sulfite que tu pode decorar ela, se tu quiser. Tu pode imprimir nela, se tu quiser, uma folha decorada, afins. Eu sou mais do prático, porque a folha eu vou decorar, então eu não preciso que ela seja decorada. Na minha cabeça faz sentido. Então tu pode ir para caminhos mais práticos, gente, mais alternativos. O mundo é gigante, tu também não precisa comprar aqueles post-its. Esse aqui, por exemplo, é post-it oficial da Post-it. Tem, assim, lojas que vendem 4 desse aqui, que vem esse verde, o azul, o rosa e um salmão, um laranja, que vendem por R$20. 4 coisinhas desses aqui que vai acabar, assim, em tempo recorde. Esses aqui eu comprei lá no Paraguai. Eu comprei, acho que vem 10 negocinhos. É do Notes, não sei o que, Made in China. Gente, eu comprei, eu não lembro quanto que eu paguei porque era em dólar. Então, mas eu sei que foi mixaria, gente. Eles têm uma qualidade igual ao do Post-it? Não. Mas eles são incríveis e funcionam igual o Post-it. Tipo assim, eles grudam na folha e é exatamente o que eu preciso. Eles deixam eu escrever na folha e é exatamente o que eu preciso. Então por que eu vou gastar horrores num Post-it Mega Blaster só por conta do nome? Entende? Então é a mesma coisa de marca-texto. Pra mim, se funciona, se colore a folha, por que eu não vou investir? Por mais que seja uma marca mais inferior. Então, ó, olha isso aqui. Não é Post-it. Isso aqui é Post-it. Mas isso não é. Porque isso é um Notes. É o nome da marca, mas é o quê? É um papel, gente, que dá pra gente escrever e colar igual. Eu mostro aqui coisas que eu tenho que são um pouco mais caras, obviamente. Minha lapiseira de R$20. Precisava? Não. Mas eu comprei e investi porque na época eu tinha fundos monetários para gastar. Mas se fosse hoje, eu ia precisar comprar isso? Não, até porque eu uso muito pouco lapiseira. Sem contar que isso aqui encarde pra um caramba. Então, cara, eu iria comprar? Não iria comprar. Comprei porque eu achei fofo, porque na época eu podia, gente. Mas se fosse hoje, eu compraria? Não.
Mas eu já tenho que ela há 2 anos, então é um material que eu sei que durou, porque eu não uso muito. Mas assim, tipo, comprei porque eu comprei. Estabilo, eu tenho um pote de estabilo aqui, gente. São 50 estabilos. 50. Quando que eu tive 50 estabilos? Agora que eu ganhei da marca, que eu fui notada que eu trabalho com eles. Porque, gente, eu nunca comprei 50 estabilos, porque é super caro. O máximo que eu comprei foi 3. Porque aqui tava em promoção de, eu lembro muito bem, gente, de 15 reais cada coisinha desse aqui, tava por 10. Continuou caro, mas eu comprei, porque na época eu também podia. Mas você entende que isso não é tipo uma obrigação, e eu só comprei porque na época eu parcelei em 30 mil vezes e eu ainda recebi desconto, mas porque eu tinha parceria com a loja. Então são coisas que você tem que avaliar, gente. Obviamente que eu não ia ter fundos pra comprar isso aqui, gente. Quando que eu ia comprar isso aqui? Talvez quando eu tivesse já formada em enfermagem. Então, cara, vocês... Não tô generalizando, mas uma grande parcela de pessoas que vêm comigo, me mandam mensagens, falam que não conseguem estudar porque não tem tal material. Gente, se vocês vissem, assim, tempos que eu passei, que eu nem tinha nem caneta direito. Então, não ter um material melhor, da marca tal, não significa que tu não vai conseguir estudar, minha amiga. Eu tô te dando inúmeras possibilidades aqui. Tô te dando dicas. Isso aqui também, ó, não é post-it. É uma marca que nem tem marca, ó. Comprei lá no Paraguai. Também foi, tipo assim, em dólar, mas foi coisinha. Tipo assim, acho que isso aqui não deve ter... Gente, eu sei que veio 20 disso aqui. Mas foi, acho que, $1, que daí você tem que traduzir. Na época tava 5,20? Alguma coisa assim. Gente, mixaria? Então eu estou te dando possibilidades. Tu precisa ir lá na Sanara e comprar esse livro aqui que eu estou fazendo uma propaganda que eu não tô ganhando nada? Não, você não precisa. Você pode acessar esse conteúdo de anatomia, fisiologia, semiologia, sai gratuitamente em conteúdos que tem disponível na internet. Mas se tu tiver condição de comprar, de querer investir no teu conteúdo, tu vai lá e compra, gente. Então, assim, quando eu não tinha isso, eu ia lá na biblioteca da minha faculdade e via os livros que tinha lá. Obviamente que é uma coisa totalmente diferente. Por quê? Porque o livro não é teu, tu tem um certo período para utilizar ele. Por exemplo, na minha faculdade é 7 dias. Depois disso, tu tem que ir lá renovar. Tu só pode renovar se tiver mais livros do que você pegou na biblioteca. E tu só pode renovar mais uma vez. Ou seja, tu pode ficar 14 dias com o livro. E conta sábado e domingo. Ou seja, então você já perdeu, porque normalmente sábado e domingo a gente não estuda, a gente descansa, a gente só estuda quando tá em semana de prova. Mas eu lembro aqui que é o que? Alternativas que tu pode ter. Incluindo o quê? Fichário. Gente, esse semestre da faculdade que passou, eu utilizei muito pouco fichário. Muito pouco mesmo. Assim, nossa, foi absurdo o tanto que eu usei de folha sulfite. E por que eu falo isso? Eu postei aqui vídeos no canal, eu postei lá no Instagram, onde eu postei a minha mesa de estudos, assim, toda bagunçada. Gente, vocês podem ver nos vídeos aqui, eu parecia com o quê? Folhas assim, em branco, que eu ia o que e coloria. Mostrei no outro vídeo, tá até ali em cima da cama o material, que foram folhas A4 que eu fiz e transformei em mapa mental, em estudos para minhas últimas provas. Então, gente, eu só peguei literalmente marca-textos, uma caneta azul, que nem é da Bic, é uma outra que eu nem sei onde ela tá, mas é uma outra. Ela tem uma escrita um pouco ruim, mas foi a que eu utilizei porque era a que eu tinha. E folha 4. Tem segredo nisso? Não. E então, como eu já falei muito nesse vídeo, esse vídeo tá um vídeo muito longo, porque eu literalmente fui falando com vocês, dando dicas e afins. Eu vou fazer a continuação desse vídeo lá no próximo, então vocês não percam
assista esse vídeo, depois assiste o outro, que vocês vão entender aonde eu quero chegar e vou passar todas as dicas possíveis. Vou desacumular a criação de conteúdo, porque vocês sempre me pedem isso lá no Instagram, então eu tô gravando aqui pra vocês, eu vou entregar os conteúdos, eu prometo. Se não acontecer mais nenhum desafio na minha vida e interrompa isso, mas vamos lá. Então, espere a continuação desse vídeo.